Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Brasil registrou mais de 1.400 feminicídios por ano entre 2020 e 2024, segundo o relatório da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Esse relatório avaliou também o Plano Nacional de Prevenção ao Feminicídio e identificou problemas na execução de ações previstas, na interlocução entre os entes federativos e na integração de redes de apoio. E após um fim de semana de extrema violência contra as mulheres, o feminicídio volta à pauta. E é com a senadora Mara Gabrilli, que foi a relatora dessa avaliação do Plano Nacional de Prevenção ao Feminicídio, que a gente conversa a partir de agora aqui no programa Argumento. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa de forma remota. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. E eu já queria perguntar para a senhora, após esse fim de semana muito violento, onde a gente teve aí casos brutais, como esse dessa moça que teve as pernas amputadas após ser atropelada, né, e também arrastada pelo seu ex-companheiro, arrastada no carro do seu ex-companheiro. Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre essa questão da violência, o que ela revela no atual estado de violência de gênero no Brasil. Nossa, primeiro que ela revela que ela vem sendo crescente. E isso, assim, todo o relatório que a gente desenvolveu, assim, descrito de uma forma robusta, muito técnico, com soluções viáveis. Mas, Carla, eu te agradeço muito pelo convite, até para a gente poder falar disso, porque a gente não consegue executar política pública se não existir orçamento previsto para isso. E a gente tinha um orçamento previsto de mais de 2 bilhões e meio, para poder executar políticas públicas contra o feminicídio e de proteção à mulher. E desse orçamento, só 28% do contrato foi executado em 2024, e esse ano, até junho, a execução foi de 5% do orçamento. Então, assim, é triste porque, enquanto, por um lado, a gente vive um dos momentos mais sensíveis da violência contra a mulher no Brasil, quando a cada 4 horas uma mulher é morta, a cada 2 horas uma mulher é ofendida ou é agredida fisicamente ou emocionalmente. No momento em que não dá para discutir saúde da mulher sem discutir saúde mental, com tudo que a gente vem passando. E com a entrega desse relatório, a gente tem o acontecimento como o da Tainara de Souza, nesse fim de semana, que deixou todo mundo estarrecido. E como que numa situação dessa, uma pessoa que está correndo o risco de morrer, entendeu? Está com as pernas amputadas, sabe que se ela viver, a vida dela vai ser completamente diferente, e ela vai precisar de assistência, ela vai precisar de tecnologia, ela vai precisar. Então, olha tudo que isso traz para o Brasil. Além de um trauma emocional, da saúde mental abalada, que a população já vem vivendo, a falta de investimento num dos itens mais importantes, que é combater a violência contra a mulher no Brasil e a violência de gênero em geral. Senadora, no relatório que a senhora avaliou, tem aqui uma estimativa que 59% das vítimas de violência, elas não denunciam. Essas subnotificações, elas impedem ações mais efetivas do Estado? Então, sim. E assim, além daquelas que não denunciam, o mais triste que a gente
tem que continuar levando. Eu tenho gratidão por estar aqui falando sobre isso, porque é uma informação que não diz respeito só à mulher, diz respeito a toda a sociedade. E, além dessas pessoas que ficam olhando e não denunciam, e de certa forma elas estão sendo coniventes, 70% daquelas que denunciam são testemunhas internas de casa, são filhos das vítimas. Então, você imagina que, mesmo que elas possam não ter sido agredidas, essas crianças, esses jovens que são filhos de mães agredidas, eles já começam a ter danos irreparáveis no desenvolvimento emocional e cognitivo. Isso vai fazer diferença no futuro. Então, assim, a gente procurou pontuar os principais problemas para não ficar aqui só criticando, mas tentar ajudar a melhorar o Brasil no que diz respeito a essa questão. E a gente pede que, poxa, tivemos 0 de execução para casas das mulheres brasileiras. E assim, o centro de referência da mulher. Faltou resposta dos ministérios responsáveis. Faltou reuniões com o comitê gestor, reuniões regulares. Elas foram irregulares quando aconteciam. Faltou transparência, faltou integração de dados. A subnotificação, ela continua. A desigualdade na cobertura da rede de proteção, ela continua, porque é muito diferente a rede de proteção rural e a rede de proteção periférica. E falta profissionais capacitados. E a gente tem alta rotatividade de profissionais. Então, a gente não pode parar de capacitar. Isso é uma coisa que tem que acontecer incessantemente. E fragilidades, por exemplo, na abordagem de saúde mental, incluindo um alto índice de criação suicida. É isso que está acontecendo. E desigualdades raciais, territórios impactando especialmente mulheres negras, pobres e indígenas. Senadora, dentro dessa questão das redes de apoio, uma das coisas que mais, assim, que se pede muito é que as mulheres, elas tenham também a capacitação para que elas possam exercer alguma atividade profissional, que elas tenham oportunidades de emprego, para que elas possam deixar o lar que elas vivem, que muitas vezes com o seu agressor, que elas não deixam porque dependem financeiramente deles. A senhora identifica que esse é um dos problemas também? Esse é um problema gigante. Assim, tem mulheres que passam a ser tão dependentes e por uma dinâmica familiar de interdependência, muitas vezes por falta de informação, por falta de conhecer os próprios direitos e muitas vezes por conta da força que o homem acaba exercendo em cima da mulher por uma questão de poder. Então, as mulheres muitas vezes não têm nem telefone celular para poder denunciar a vítima. E nesse ponto, eu falo, gente, o Brasil raciocina quando quer armar a população, ele acha que aquela mulher que está sendo agredida, ela vai ter a mínima condição de pegar um revólver e matar quem está agredindo ela. Ela, assim, o marido vai levá-la a fazer um curso para ela aprender a atirar. Então, às vezes, acontecem coisas, Carla, que você fala, nossa, a gente não está vivendo no mesmo mundo. É muito paradoxal. Por isso que a gente trouxe encaminhamentos, para que o relatório seja enviado a todos os órgãos competentes, para a gente subsidiar novas medidas legislativas que já propusemos. Quais seriam? Então, as medidas legislativas, elas estão sendo desenvolvidas, mas a gente quer fortalecer a rede de proteção
seja ela municipal, estadual ou federal, fortalecer a Casa da Mulher Brasileira, porque não teve investimento nenhum. O investimento nesse ano na Casa da Mulher Brasileira foi zero. E a gente não teve investimento também nos centros de referência da mulher. Como é que a gente quer acolher nossas mulheres agredidas se não tem investimento nesse mínimo? E cuja execução orçamentária foi no total de 28% e 5% esse ano. Imagina, Carla, a gente pensar o que está acontecendo, que as nossas crianças são as que mais presenciam a agressão contra a mulher, contra a própria mãe, dentro de casa. E isso, pensando em educação, é irreversível, tanto cognitivamente quanto na questão emocional dessa criança. Então, assim, é muito triste. Por que 40% dos adultos que presenciam a violência, eles não fazem nada para ajudar? Eles permanecem coniventes com aquilo. Isso é conivência. Então, a gente tem que trabalhar e investir muito para que as mulheres tenham formas de poder se manifestar, sabe? Formas criadas para ela, no momento, numa ligação. Isso aconteceu outro dia, e a gente soube através de um programa em prol da mulher pela iniciativa privada, na empresa mista, em que a mulher ligou para reclamar da eletricidade e a atendente, ouvindo os barulhos que estavam acontecendo ao fundo, começou a querer explorar. Até que ela virou para a mulher e falou: eu quero uma pizza. E aí a mulher entendeu que ela estava pedindo socorro. Então, esse tipo de treinamento, a gente tem que exigir que todas as empresas que são atendentes, que a gente pede comida em restaurante, que sejam todos treinados. Já tem lei de minha autoria, obrigando os estabelecimentos onde são restaurantes, boates, que tem um protocolo de segurança, que todos os garçons e todos os funcionários envolvidos consigam entender o sinal de uma mulher que vai sofrer abuso ou que já está sendo abusada. Senadora, quero agradecer muito a senhora pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. Vamos torcer para que esse cenário mude, que essas propostas sejam encaminhadas e que essa realidade mude com o passar do tempo. Muito obrigada, senadora. Muito obrigada. Eu que agradeço de poder falar nesse assunto e quero desejar toda a saúde, toda a força. E já coloquei o Instituto Mara Gabrilli à disposição da família da Tainara, que ela merece todo o nosso acolhimento e amor. Com certeza, senadora. Obrigada, senhora. E eu agradeço também o nosso telespectador que assistiu e nos acompanhou até agora. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo argumento.